Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar, então, nosso estudo aqui em Romanos, capítulo 8, agora na parte 2, né? Eu tinha falado antes que essa carta tem muitas definições interessantes, então não cabia tudo num vídeo só. Então, nós vimos, então, no episódio anterior, né? No último episódio, a questão da carne, a definição da carne, carnalidade, pecado, e o modo pelo qual a obra de Cristo nos redime de tudo isso, em relação à nossa carnalidade intrínseca, que é a expressão bíblica da nossa natureza pecadora, aquilo que vem de dentro de nós, e o modo como a obra redentora de Cristo, juntamente com a obra do Espírito, nos redime e nos capacita a uma vida santa. Isso nós vimos até certa altura. Mas nós vamos ver agora aqui nessa segunda parte, a partir do versículo 18, né, do capítulo 8 de Romanos, versículo 18 até o final do capítulo, uma extensão ainda maior da queda e com ela a definição ainda maior do alcance da redenção. Porque tal qual foi a queda, tal foi o alcance da redenção. Não ficou nada da obra de Cristo para um segundo turno, né, para um segundo tempo, um purgatório, né, para pagar algumas parcelas de uma dívida. Não existe nada disso. Assim como a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, assim também diz que a toda a criação vai ser redimida. Nós vamos ver isso nesse resgate geral da obra de criação, que extrapola agora até a própria questão do homem e do seu pecado pessoal. Nós vimos já uma definição mais profunda do pecado pessoal do homem e do modo da redenção de Cristo. Agora vamos ver também o alcance maior da queda para além dos limites da pessoa humana. Bem? Então, lendo aqui, resumidamente aqui, do versículo 17 ao 18, capítulo 8, né, versículo 17 ao 18, continuando no capítulo 8, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderão ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que toda a criação será redimida do cativeiro e da corrupção. E não somente ela, mas também nós, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso é falado resumidamente do versículo 18 ao 25 da carta aos Romanos. A queda e suas consequências. A queda não afetou apenas o homem, afetou também fora do homem, afetou a criação. A criação inteira foi sujeita à vaidade, a criação inteira participou da queda do homem. Por quê? Porque tudo aquilo que estava sujeito ao homem, tudo aquilo que estava entregue ao homem, tudo aquilo que estava dispensado ao homem, sentiu os efeitos de sua queda. Então, apesar de a natureza em si mesma, ela não ter, assim, como é que eu vou dizer, uma opção moral definida em relação à sua decadência, o homem caindo, ele arrasta a criação para junto de sua queda. Infelizmente, isso aconteceu, de maneira que a abrangência maior da queda, afetando completamente o homem, afetou completamente aquele que estava debaixo também de sua autoridade, também de sua dispensação. De modo que a queda afetou a criação. Um tempo atrás, eu vi um vídeo, aliás, um tempo atrás, faz mais de 10 anos, um vídeo em que um pastor, que antigamente era referência para os evangélicos, era uma coisa muito boa, tinha uns encontros muito bons de família e de liderança aqui em Foz do Iguaçu. Esse pastor começou a se desviar doutrinariamente e naquela época ainda não era tão pronunciado os seus desvios doutrinários. Mas num primeiro momento um irmão estava muito confuso e pediu um esclarecimento porque ele viu na página desse pastor na internet uma definição de queda que restringia a queda ao homem. Pior do que isso, restringia a queda à mente do homem. E no seu raciocínio distorcido, ele disse que a queda não afetou nada fora do homem e, curiosamente, no próprio homem só afetou a mente.
Porque pecado é só uma noção distorcida, uma perspectiva errada. Então ele falou como um teólogo liberal, né, que presta, o que não presta, né, melhor dizendo, definiu o pecado restringindo apenas a questão de noções. Então a queda foi na mente. A queda não afetou nada fora do homem. Assim, distorcidamente, aquele pastor definiu. Biblicamente, a queda afetou a criação inteira. Está claro na palavra de Deus. Está claro, inclusive, nos cursos da natureza. Quem olha para a natureza e acha realmente que esse frio, essa ventania, né, esse tufão, né, que houve esses dias, era uma coisa que Deus criou assim mesmo? Deus criou desse jeito mesmo? Claro que não. E quando a palavra de Deus diz, Deus fala para o homem, como parte da sentença do pecado do homem, como parte integrante da sentença do pecado do homem, o modo como isso afetou a terra. Deus disse para Adão, a terra te produzirá espinhos e abrolhos. Mas aí alguém pode dizer, não, mas aí só está dizendo que vai ter capinzinho, vai ter que carpir melhor, vai ter que tirar as urtigas. Não é só isso, irmão. Não é só isso. A terra te produzirá espinhos e abrolhos. A terra será contra o homem, porque a desarmonia que o homem estabeleceu entre ele mesmo e Deus, estabeleceu também dentro do elenco da criação. O homem ficou desarmônico até consigo mesmo, com sua alma, com os males psíquicos que estão aí, as síndromes, as enfermidades de alma, as opressões, a vulnerabilidade do homem diante do mal. Tudo isso é efeito da queda. E, além disso, a desarmonia dentro do próprio elenco da criação. É uma passagem curiosa, poderíamos até generalizar essa passagem e entender que originalmente os animais não eram predadores uns dos outros. Tem uma passagem lá em Gênesis que diz que o leão comerá palha, o leão comerá grama. Não consigo imaginar um leão pastando, sinceramente. Mas aparentemente, não só o homem, mas toda a criação comia grama, comia vegetal. Comia grama. Não é que o homem comia grama, tá, gente? Mas eu digo assim, aparentemente, nas origens, tanto o homem quanto o elenco total da criação comia erva. Erva, assim, entendido, né? Fruta, planta, que seja. Alguma coisa da natureza, não uns aos outros. E agora os animais são predadores entre si. O próprio homem se tornou predador, ainda que a ingestão de carne viesse posteriormente em relação ao homem, veio depois de Noé, na verdade. Né? Depois de praticamente assim, de uma segunda queda, que foi o dilúvio, né? Houve uma outra camada de juízo, né? Uma outra camada de mudanças drásticas na Terra após o juízo do dilúvio. Nesse período, o homem começou também a consumir carne. Não é pecado isso, obviamente. Agora tem aí a agenda vegana da ONU. Estão querendo agora que a gente nem coma carne. Por quê? Porque os chineses comeram morcego lá e está tendo esse problema aí. O que tem a ver com isso? É só tomar os cuidados, não é isso? No Antigo Testamento houve toda aquela lei dos animais puros e impuros, o que deveria comer, como deveria comer, enfim, era justamente visando isso. Essa realidade de queda fez com que a natureza fosse transtornada. A terra te produzirá espinhos e abrolhos, e maremotos, e terremotos, e tsunamis, e geadas. A atmosfera será propícia a pestilências, a abrigar pandemias, como estamos vendo agora, está no ar. Né? O amor está no ar, infelizmente não é só o amor, tem um monte de coisa no ar aí. Né? E que causa enfermidades, então tudo isso é efeito da queda. A queda tem um efeito generalizado em toda a criação. Isso diz claramente aqui nessas passagens que estamos lendo. A criação geme, suporta angústia, porque ela mesma está sujeita à vaidade. Ela mesma está sujeita ao pecado e à transitoriedade. Ela mesma está sujeita a um padrão que na harmonia original de Deus não era para ser assim. Não era para ser desse jeito. Deus não criou desse jeito. E uma questão que nós vemos, por exemplo, uma questão que vemos enfeixada na questão do pecado, mas que é visto de novo e novamente, de uma maneira diferente pelas religiões e filosofias do mundo, a questão do mal. Qual é a origem do mal? Um debate filosófico, qual a origem do mal? Né? Tem um autor chamado Charles Baudelaire, autor francês, né? Um boa vida lá, escrevia livros na época do romantismo, livros tétricos, né? De uma fase romântica da literatura, gótico, né?
e escreveu As Flores do Mal, como já falei, uma poesia, algo satânico até. E esse autor, ele disse assim, esse poeta, ele disse assim: se existe um Deus, ele é um demônio, uma expressão assim, blasfema até, mas que seria até, de certa forma, coerente se nós não vemos realmente a questão da queda. Se nós não entendermos que a criação original não era assim. Porque, claro, se o mundo é mau, se os homens são ruins, se a natureza, de certa forma, ela é agressora, se o mal é tão generalizado na criação e a partir do homem, então o Deus que criou tudo isso deve ser mau. Esse é o raciocínio coerente dentro de uma forma de ignorância muito grande em relação ao que as Escrituras nos revelam acerca disso. Acerca da origem do pecado e assim também a origem do mal no mundo. Porque se a queda afetou os cursos da natureza, se a queda trouxe desarmonia, se a queda trouxe todo esse efeito, então todo o mal manifesto no mundo é de alguma maneira relacionado com o pecado. Não apenas o mal moral, aquele mal que parte do homem, a criminalidade, crimes, vida sexual distorcida, tudo aquilo que a própria carta aos Romanos já mencionou no começo. Não apenas esse mal moral, mas também o mal fenomenológico. Terremotos, tsunamis, secas, aquilo que vem da própria natureza. Isso também está, de alguma maneira, enfeixada na questão do pecado. Então, tudo aquilo que vemos manifesto como mal no mundo, toda forma de mal que vemos manifesto no mundo, é relacionado com o pecado do homem e tem a sua origem maior no pecado do homem, a sua origem primitiva. Não era para ser assim. Deus não criou dessa maneira. A nota de esperança que vemos aqui no começo, nesses versículos, a partir do versículo 18, a nota de esperança é que isso vai ter um fim. Porque quando nós formos manifestos, a palavra de Deus diz que quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestos com Ele em glória. Nesse dia, que é o dia da segunda vinda de Cristo, a própria natureza será redimida de seu cativeiro. Porque aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, diz Hebreus, ele mesmo se tornou a redenção da criação. Está lá em Hebreus. Hebreus também menciona isso. Convém que aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas fossem resgatadas por meio dessa pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo eterno, Jesus. A mesma pessoa por meio do qual todas as coisas foram criadas, ele veio para redimir também as coisas criadas, não apenas o homem. Então, abandone aquela ideia de redenção se restringindo apenas ao homem, porque a redenção é muito maior do que isso. Ela recria, ela vai possibilitar que esse mundo atual seja destruído, seja queimado pelo juízo, como está lá na carta de Pedro. Né? Os elementos se desfarão abrasados, Pedro diz. Os céus e a terra que agora existem estão sendo entesouradas para o fogo. Então, na segunda vinda de Cristo, essa terra será queimada e ela será redimida. Os novos céus e a nova terra, a qual nós aguardamos como filho de Deus, é a nossa futura habitação. Quando esses céus e essa terra forem queimados, passarem pelos dias e serem restaurados. Tudo isso possibilitado pela obra de Cristo na cruz. Fica entendido isso. Continuando aqui, então, no versículo 26 a 27, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. De novo e novamente, a obra do Espírito, uma abrangência ainda maior, porque vivemos nesse mundo decaído, vivemos num mundo em que a própria morte, né, por causa do pecado, não achou lugar nos processos da vida, tudo morre, e às vezes a morte se faz imperativa. Né? Me lembro uma vez que perguntei para uma pessoa assim, explicando essa questão, né, da morte entrando nos próprios processos da vida, né, uma coisa que Deus nunca intentou. Perguntei para uma classe, sala de aula no CEAMIG, no seminário, o que vocês comeram hoje no almoço? A irmã respondeu: comi um bife delicioso. Um bife delicioso.
Alguém teve que morrer para você comer esse bife. Porque né, o animal de onde veio esse bife, né, o boi ou a vaca, teve que morrer. Agora está comendo esse bife. E curiosamente essa irmã, assim, meio que caiu em si. Mas era um pedaço pequeno. Pô, não tem nada a ver. Aí, digamos que isso aí é a parte integrante, infelizmente é assim, e vai continuar assim. Né? Mas vivendo nesse mundo decaído, onde a ordem geral, toda ela é decaída, até em seus processos legítimos, né, de alimentação, até nisso, faz com que precisemos realmente assim do auxílio do Espírito, porque a nossa a natureza caída necessita desesperadamente da ação de Deus. Necessita da custódia do Espírito. Necessita de que o Espírito seja o nosso guia, a pessoa da Trindade que vai assim cuidar de nós, que vai nos ensinar, né, que vai nos consolar, que vai ser o nosso advogado, nosso consolador, aquela pessoa que está ao nosso lado. A palavra paráclito, inclusive, significa, né, aquela pessoa que está do lado, o advogado, não é isso? Então, vemos nessa passagem essa obra interna do Espírito, essa obra assistencial do Espírito na questão das nossas orações, porque aqui diz que nós não sabemos orar como convém. Até eu faria uma pergunta retórica, imitando Paulo, o que fazemos como convém? Porque aqui diz que nós não sabemos orar como convém. Existe alguma coisa que a gente consegue fazer como convém? E as outras coisas? Então, na verdade, não fazemos nada como convém. Aqui se refere à oração, se referindo justamente a essa obra intercessória do Espírito e do auxílio do Espírito socorrendo-nos em nossa oração, naquilo que são objeto da nossa súplica, do nosso diálogo com Deus, na forma muitas vezes de intercessões, na forma muitas vezes de súplicas, essa consagração diária. Então, até para isso, para o momento de nossa entrega a Deus, aquilo que exercemos como consagração diária, como súplica, como sujeição, até nisso o Espírito tem que nos ajudar. Essa intercessão maior do Espírito em relação ao homem interior, em relação a esse homem que pelo mesmo Espírito já nasceu de novo, já foi regenerado. A continuidade da obra de Deus, da santificação, como foi falado antes, é obra do Espírito. E a intercessão do Espírito, como nosso ajudador, também se dá nesse âmbito. A obra maior e mais profunda do Espírito de Deus também nesse sentido. Porque o Espírito de Deus, com relação às nossas orações, ele tanto nos dá direção, porque ele inspira o sentido de nossas orações, muitas vezes, ele nos leva a orar por pessoas e situações. Nós somos guiados pelo Espírito, nós andamos no Espírito. Esse mesmo Espírito orienta nossas orações, dá a ela a sua direção segundo a vontade de Deus, quanto também intercede por nós em relação a Deus. O Espírito de Deus também é uma pessoa que intercede por nós. Então nós vemos aqui o aspecto duplo da oração em fechado na obra do Espírito, tanto em relação à direção que ele nos dá em nossas orações, quanto à própria intercessão da qual somos alvos perante Deus por esse mesmo Espírito. Porque as Escrituras dizem que só o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. E é nesse conhecimento que ele intercede por nós, visando o nosso bem, visando assim a obra maior e mais completa de Deus, enquanto caminhamos nessa vida. Repare que essa obra é uma obra constante, na qual está fechada toda a nossa trajetória. A intercessão do Espírito perante Deus, ele como conhecedor de Deus, ele como pessoa divina, o único capaz de sondar realmente até Deus, até a mente de Deus. E é segundo esse conhecimento absoluto do Espírito de Deus é que ele intercede por nós. Tudo isso visando o nosso bem. Tudo isso visando, assim, a graça futura que há de ser revelada em nós enquanto andamos nessa carne, enquanto gememos nesse corpo. Tá? Essa é uma obra maravilhosa do Espírito de Deus que nós devemos entender também. Continuando aqui, do versículo 28 a 39, né, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É a pergunta, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou perseguição, ou perigo, ou a espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem os principados, nem os poderes, né? Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclui também as coisas que muitas vezes não nos parecem boas. Nós temos uma séria dificuldade de separar o bem do bom. Geralmente nós entendemos o bem pelo bom. E o bom quer dizer assim, aquilo que em nossas percepções são coisas agradáveis ou boas para nós. E muitas vezes as coisas que cooperam para o nosso bem não são as coisas que nós julgamos boas para nós. Então, uma primeira dificuldade é isso. Essa associação errada que fazemos do bem com o bom. Ou daquilo que nos é agradável, que nos é assim, como é que eu vou dizer? Que nos acalenta, né? Que sentimos de modo confortável em nossas percepções mais naturais. E quando essas coisas não são para o nosso bem, elas não fazem parte do plano de Deus. E aí nós temos que renunciar a elas. E isso dói. As esperas na oração também é doloroso. Então, tem muitas coisas que visam o nosso bem, mas não é necessariamente coisas boas na nossa compreensão humana. Então, a primeira coisa é essa confusão que fazemos do bem com o bom. Isso dificulta bastante. E a questão do enfeite maior de todo o enredo do plano de Deus em relação à nossa trajetória, que visa sempre um bem maior, daquilo que Deus está construindo de maior e mais definitivo, que vai fechar o fim de todas as coisas. E que é o projeto maior de Deus na eternidade. Essa é uma coisa que nós devemos entender, que para além da estreiteza da nossa visão, Deus visa o nosso bem maior. Deus quer o nosso bem maior. Isso nós temos que entender, ainda que não compreendamos os detalhes. Quando eu falo que nós temos de entender, não quero dizer assim que nós entendemos ou somos capazes de entender enquanto caminhamos todas as coisas que Deus está fazendo. Nós definitivamente não entendemos. O que nós temos que entender, que é essa mensagem do livro de Jó, inclusive, é que mesmo o nosso maior sofrimento, mesmo a nossa maior perda, mesmo a nossa maior angústia, está de alguma maneira visando um bem maior. É permitido por Deus visando um bem maior. Então há um sentido em todas as coisas, há um sentido que nós não vemos atualmente. Há um sentido maior em todas as coisas, que visa o nosso bem maior. Nós não entendemos isso enquanto caminhamos muitas vezes. Um tempo atrás vi um ateu chamado Leandro Carnal, e ele, com a sua carnalidade de percepções como ateu, se expressou bem em relação a isso, curiosamente. Um rapaz mencionou um trecho da carta de Paulo, eu acho, não me lembro, era esse trecho mesmo, sobre todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, falando sobre o enredo maior, né, da trama do mundo e do universo, visando o bem maior e mais definitivo do Filho de Deus, na sua redenção mais completa, falando alguma coisa nesse sentido, mas colocado dentro dos termos daquela palestra de Leandro Carnal, ele perguntou assim, o que você diz sobre isso? E Leandro Carnal, claro, ele não acredita nisso, mas curiosamente ele defendeu esse ponto de vista. E ele falou, olha gente, é tremendo, Leandro Carnal falando, é tremendo você achar assim que o acidente que você sofreu tem um desígnio, né? Aquela perda, né? Aquela tristeza. Imagina se eu acreditasse, por exemplo, assim, que a minha úlcera tem um projeto para ela. Ele falou desse jeito. Mas seria tremendo isso. E ele fala, olha gente, não acredita em mim. Se você acredita em Deus, e se você acredita que em tudo há um propósito, não acredite em mim. Não seja ateu que nem eu, não. Acredite, mantenha essa fé. Porque é uma coisa tremenda essa fé. É uma coisa tremenda você acreditar que por trás de todo esse caos existe uma ordem maior e superior. Leandro Carnal falando isso. Então, vocês veem assim, até as pedras clamam, né, como às vezes falamos no vulgo evangélico. Então, um próprio ateu reconhece que poderia haver uma possibilidade maior. É claro que ele fala isso em termos assim, de consolo, de alento. Então, na cabeça dele, assim, talvez até no pensamento marxista, seria até um tipo de fraqueza humana. Mas, de alguma maneira, ele vê isso como uma percepção boa. Ainda que ele mesmo não acredite nisso. Ele até se desaprova em relação a essa percepção. Ele desaprova a si mesmo o seu pensamento em relação a isso, embora não o aceite. Porque, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabemos, então, que tudo obedece a um desígnio pré-determinado por Deus, visando sempre um bem maior. Isso
Acho que o maior consolo que podemos ter em nossa vida é isso. Saber realmente que as pequenas perdas visam um ganho maior. E nós sabemos também por essa passagem que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, inclusive os maiores inimigos que poderíamos ter, inimigos para além dessa realidade, inimigos para além dos homens, que são nossos inimigos espirituais, principados e potestades que aderiram à rebelião de Lúcifer, o diabo, os demônios, o inferno, mesmo nossos inimigos extramundo, mesmo nossos inimigos para além da realidade humana, esses não podem nada contra esse amor de Deus que foi manifesto em Jesus. Não podem nada contra a bondade de Deus revelada a nós, a bondade de Deus custodiando nossas vidas, dando um sentido e uma graça à nossa existência. Nem o diabo e o inferno podem fazer nada em relação a isso. Não podem nos separar do amor de Cristo. Não pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo, porque a vitória de Cristo derrotou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles da cruz. Isso diz lá em Colossenses. E para vocês entenderem essa linguagem, quando diz triunfando deles, essa linguagem, né, algumas traduções ali em Colossenses dizem assim, levando-os em cortejo triunfal. Essa expressão diz respeito assim, a uma cena histórica, ou tem uma cena histórica como ilustrativo do que essa passagem quer dizer. Quando Júlio César fez as campanhas nas Galhas, ele venceu o líder dos gauleses, Vercingetorix, venceu o gaulês lá, quando ele estava ganhando nas Galhas, a atual França, né? E ele venceu aqueles povos. Quando ele entrou em Roma, Júlio César, ele veio e entrou com Vercingetorix atrelado ao seu carro, atrelado à sua biga. Então ele estava entrando, né, saudando o povo, né, aquelas coisinhas sendo jogadas, tal, né, fazendo aquela saudação, né? E do lado do carro dele, Vercingetorix amarrado e humilhado. Então o mesmo triunfo, o mesmo desfile, que para Júlio César era ocasião de triunfo, para Vercingetorix e os gauleses era ocasião de humilhação. A obra da cruz em Colossenses é descrita dessa maneira. Jesus fez isso. Jesus levou cativo todos os principados e potestades em seu desfile triunfal. Isso ele fez. Isso é algo realizado. De modo que nenhuma acusação pode haver contra os escolhidos de Deus. Esse é o sentido. Porque Jesus venceu o acusador. Ele derrotou o acusador e o colocou no seu próprio nível que lhe pertence, de humilhação, ainda que nós não vemos isso completo, mas já está feito isso espiritualmente, já está assegurado isso espiritualmente. Mas ele tendo feito isso, ele cancelou, né, o escrito da dívida, como nós vimos anteriormente, a lei, né? Ele cancelou o escrito da dívida porque ele pagou o preço da dívida. Então, esse escrito da dívida foi cancelado. E o diabo perdeu o seu trunfo. E ele, ressuscitando e vencendo a morte, ele tirou todas as armas do inimigo. Tudo aquilo que o inimigo podia usar contra nós foi desfeito. Então, o acusador já não tem mais como acusar, porque é Deus que o justifica. É Jesus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que, ao fazer a obra redentiva, nos justifica diante de Deus, de modo que nada pode acusar os filhos de Deus. Nada pode, para além dessa justificação e dessa redenção que foi feita por Jesus. E os principados e potestades foram derrotados em seu próprio âmbito, em seu próprio ambiente. E eles estão agora em situação de derrota. É claro, irmão. Claro. Pessoalmente, eu nunca acreditei, nunca defendi aqueles exageros, né, da guerra espiritual, né, algumas bizarrices. O diabo só conhece o número dos meus sapatos. Eu nunca falo e nem apoio essas bobagens. Mas nós temos a vitória assegurada, ainda que tenhamos que vigiar, como diz Pedro, porque o diabo anda em redor. Mas nós temos que vigiar, temos que orar e nos consagrar. E nisso a nossa vitória é assegurada. E nisso o amor de Deus é pleno em nós, porque essa vitória foi assegurada. E todo o enredo da nossa vida tem em Jesus o seu enfeite mais completo. De modo que Romanos diz, se Deus não poupou nem a seu filho, como não dará todas as outras coisas? E isso é de grande consolo para nós, por causa da nossa ansiedade, muitas vezes. Agora, aqui em Foz do Iguaçu agravou de novo, né,
o lockdown, né? Para quem está vendo, estou no dia 1º de julho de 2020, né? E está fechado de novo. Então isso traz uma ansiedade, traz uma preocupação. Mas o Filho de Deus sabe que se Deus não poupou o seu único filho, mas o Deus nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas, inclusive as provisões. Inclusive aquilo que muitas vezes é o nosso objeto de maior ansiedade, né? Que é o comer e o beber. Nós estamos aqui, precisamos trabalhar, precisamos produzir. Mas em Cristo Jesus está suprindo também. Não existe um elemento da vida que não esteja debaixo da guarda da redenção. Não existe um elemento da nossa existência que não esteja provido na cruz de Cristo. E isso é um nível, agora nós vemos um nível completo, porque a própria terra que foi atingida pelo pecado, ela será redimida também, de modo que os novos céus e a nova terra é uma nova morada que Deus está preparando para nós, onde não haverá nem morte, nem angústia, nem nada. Então, por que a criação aguarda a manifestação do Espírito de Deus? Porque quando o que está reservado para nós ser revelado na segunda vinda de Cristo, toda a redenção participará dessa redenção. Estaremos para sempre com o Senhor. Aí já não haverá mais tristeza, né? Não haverá mais dor. Né? O próprio Senhor enxugará dos nossos olhos as lágrimas. Né? A nossa tristeza atual terá fim. É nesse sentido que Paulo diz que os sofrimentos naturais não são para comparar, né, com a glória que há de ser revelada em nós, porque não existe realmente nada maior e nada mais definitivo do universo do que a obra de Cristo. A obra de Cristo é completa em todos os seus efeitos. A obra de Cristo, ela é afiançadora de toda a redenção, de toda a bem-aventurança e de todo o gozo que teremos plenamente, porque o Senhor já nos redimiu. O que nós temos que fazer agora é viver em santidade para nos assegurar a entrada pela cidade de Nova Jerusalém, pelas portas. Amém? Deus abençoe.